Olá pessoal, aqui é o professor Roberto, professor de História do Colégio Estadual Castro Alves, em Adustina, Bahia, e hoje vamos iniciar um novo assunto dessa quinta unidade, que é a Revolução Americana. Então, antes de iniciar o assunto propriamente dito, gostaria de pedir por gentileza, para quem não for inscrito no canal, que se inscreva e ative o sino de notificações. Pois bem, pessoal, hoje nós vamos trabalhar sobre a Revolução Americana. Então, vamos compreender um pouco sobre as principais características, os principais fatos históricos, os principais acontecimentos que levaram à Revolução das 13 colônias inglesas, a Revolução Americana dos Estados Unidos da América. Primeiramente, é importante nós compreendermos sobre a Guerra dos Sete Anos. Então, o que foi a Guerra dos Sete Anos? Foi uma guerra que aconteceu de 1754 a 1763, foi mundial, tendo batalhas na Europa, na América e na Ásia e na África. Então, quando uma guerra é chamada de guerra mundial, é porque aconteceu nos principais continentes do mundo, né? Os colonos participaram, pois cobiçavam as terras para além dos montes Apalaches. Então, as pessoas que viviam nas 13 colônias, ou seja, que viviam nas terras que eram da Inglaterra, participaram dessa guerra de forma efetiva, né? Porque eles reivindicavam as terras, reivindicavam os territórios. A imposição do Pacto Colonial. Após a Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra tenta impor um pacto colonial às suas colônias, que seriam as 13 colônias inglesas, ou seja, os Estados Unidos da América. A Declaração de 1763 dizia que as terras além dos Apalaches, transformadas em reservas indígenas, os americanos são filhos não bastardos. Então, houve uma guerra, sobretudo com relação ao território, entre os homens brancos contra os indígenas. Tanto é que depois vai haver a marcha para o oeste, na expulsão dos indígenas das 13 colônias dos Estados Unidos da América. Então, a boa parte do território do oeste, que era ocupado por índios, foi sendo retomado pouco a pouco pelos colonos ingleses. Então, teve a imposição do pacto colonial, né? Houve esse pacto justamente para possibilitar a tomada de novas terras. Nenhum imposto sem representação. A Lei do Açúcar de 1764, Lei da Moeda de 1764, Lei do Selo de 1765, Lei de Aquartelamento de 1765. Congresso da Lei do Selo reafirma a fidelidade à metrópole, mas promove o boicote aos produtos ingleses enquanto a lei não for revogada. Ou seja, as 13 colônias só podiam comercializar com a metrópole, que no caso seria a Inglaterra. Então, tal como Portugal fez com o Brasil, ou seja, só pode as colônias no caso só podem comercializar seus produtos com a metrópole, e no caso seria a Inglaterra. Então, as 13 colônias inglesas na América do Norte, que são os Estados Unidos hoje em dia, os Estados Unidos da América, só podiam comercializar justamente com a sua metrópole, que era quem? A Inglaterra. O parlamento inglês vota a suspensão da lei do selo em 1766, sob pressão dos comerciantes prejudicados em seus negócios. As taxações dos impostos persistiram. Atos Townshend em 1767 e o massacre de Boston em 1770. Ou seja, além das 13 colônias só poderem comercializar com sua metrópole, que no caso seria a Inglaterra, os impostos eram elevadíssimos, ou seja, os colonos tinham que pagar altos impostos, altíssimos impostos, e esses impostos acabavam enfraquecendo a comercialização, enfraquecendo os lucros justamente dos colonos. Então, os lucros eram praticamente inexistentes, né? Então, quanto mais se paga impostos, menos se lucra. E foi isso que aconteceu com os Estados Unidos.
com as 13 colônias inglesas, que tiveram de pagar vários impostos, altíssimos impostos para a sua metrópole, que no caso seria justamente a Inglaterra. A Lei dos Intoleráveis, a Lei do Chá, de 1764, e a Festa do Chá de Boston. Então, as leis intoleráveis de 1774 era a interdição do porto de Boston até o pagamento dos prejuízos. Funcionários ingleses acusados de crime seriam julgados em outra colônia ou na Inglaterra. O governador de Massachusetts teria poderes excepcionais. Tropas inglesas ficariam quarteladas em Boston. O processo de independência. O primeiro Congresso Continental da Filadélfia de 1774, o boicote comercial à Inglaterra. O segundo Congresso Continental da Filadélfia de 1775, o rompimento político com a metrópole. Então, o que é que vai acontecer? Sobretudo no segundo Congresso Continental da Filadélfia, que vai acontecer justamente nos Estados Unidos. Eles vão cortar as relações com a metrópole, que seria a Inglaterra. Então, os colonos, eles vão se organizar pela sua independência. Independência essa que foi conseguida através de guerras, através de revoltas, ao contrário da independência do Brasil, que foi feita justamente por um só homem, que foi o Dom Pedro I. Então, a participação dos ingleses foi uma participação efetiva no processo de independência, ao contrário do Brasil. Os brasileiros não participaram da independência do Brasil, né? Então, os principais fatos históricos da Inglaterra, melhor dizendo, dos Estados Unidos, teve a participação direta do povo, teve a participação direta da população, enquanto no Brasil não teve, né? Então, muitos pesquisadores afirmam que o brasileiro é inerte aos acontecimentos, não participa dos principais processos históricos. Em contrapartida, as pessoas que viviam nas 13 colônias, que são os Estados Unidos hoje em dia, que é os Estados Unidos da América hoje em dia, participavam de forma efetiva, sobretudo com um rompimento político com a metrópole, né? É uma declaração praticamente de guerra se romper com a metrópole. E a declaração da independência, de fato, que vai acontecer em 1776. Seu texto tem forte influência das ideias iluministas de John Locke e Jean-Jacques Rousseau, com o contrato social. O governo existe para garantir os direitos naturais e o poder emana do povo. Direitos naturais é igual a vida, liberdade, propriedade privada e direito à rebelião. Então, o iluminismo ele vai influenciar várias revoltas pelo mundo, vai influenciar inclusive a Revolução Francesa e vai influenciar aqui, como vocês estão vendo, a Declaração da Independência dos Estados Unidos de 1776, onde os Estados Unidos de fato vai romper com a sua metrópole, que seria a Inglaterra. O processo de independência. Em 19 de abril de 1775, as batalhas de Lexington e Concord deram início à Guerra da Independência, ou seja, foi uma guerra para se conseguir a independência. Houve uma guerra nos Estados Unidos, e essa guerra era justamente para conseguir a independência da Inglaterra. Então, as pessoas estavam insatisfeitas com o pacto colonial, as pessoas estavam insatisfeitas com os altos impostos que tinham de pagar a Inglaterra. Então, quem vivia nos Estados Unidos, nas 13 colônias inglesas, tinham de pagar muitos impostos para a Inglaterra, que era a metrópole, e não tinham retorno, ou seja, o lucro era praticamente inexistente. Então o povo vai se revoltar, o povo vai construir a sua Carta Magna, o povo vai construir a sua própria Declaração da Independência e vai lutar por ela, vai lutar pela sua independência contra essas amarras justamente da sua metrópole, que seria a Inglaterra. Os colonos, ou seja, as pessoas que viviam nos Estados Unidos da América, formam milícias e têm muita dificuldade em enfrentar os soldados ingleses. Perdem boa parte das batalhas, das primeiras batalhas, mas mesmo assim eles não desistem da independência, porque o sentimento de independência era mais forte do que tudo, né? Então, no finalzinho do século XVIII, vão ter muitas batalhas entre
entre colonos contra os ingleses, ou seja, contra o exército dos ingleses. E aí essas batalhas vão ser batalhas sangrentas. Eles já utilizavam os mosquetes, que eram as espingardas. Vai haver muita derrota dos colonos nos primeiros momentos, nas primeiras batalhas, e só depois é que vai revertendo a situação. Mas de fato o povo participa, e boa parte do povo vai participar dessa guerra, vai participar desse processo de independência, porque eles querem justamente se desprender das amarras inglesas, se desprender justamente da metrópole que estava, de certa forma, assaltando a colônia, ou as colônias, no caso, que eram 13 colônias inglesas, que depois vão se unir e formar os Estados Unidos, da América, né? O processo de dependência, com as batalhas de Saratoga, 19 de 9 de 10 de 1777, marca o início da virada da guerra a favor dos colonos. A Espanha, comerciantes desde 1776, tropas de 1779, a França, e a Holanda apoiaram os colonos contra os ingleses. Então, outros países que queriam comercializar com a colônia, com as colônias, eles apoiaram a guerra porque eles queriam comercializar, enquanto a Inglaterra só queria comercializar com a colônia. Então a colônia estava presa à metrópole. As colônias só podiam comercializar com a metrópole. Aí vai entrar outros países como a Espanha, a França e a Holanda para ajudar os colonos a derrotarem a sua metrópole, a derrotarem os ingleses, entendeu? Então, há uma junção, uma unificação entre os colonos, os espanhóis, os franceses e os holandeses. Então, a Espanha, a França e a Holanda vão se meter na guerra, vão se meter na batalha, não é à toa. Não é à toa que eles vão ajudar os colonos. Eles vão ajudar os colonos porque eles queriam comercializar com as 13 colônias inglesas. Então, logicamente que a Inglaterra vai ter de enfrentar todos eles. A Inglaterra vai ter que enfrentar a sua própria colônia, as suas colônias, e vai ter que enfrentar a França, a Holanda e a Espanha. Então, as guerras, as batalhas vão acontecer de fato, vão ser batalhas sangrentas, mas a chegada dessas tropas espanholas, francesas e holandesas vão impulsionar a virada dos colonos contra a sua metrópole, justamente contra a Inglaterra, de fato, né? Então, pessoal, a gente vai finalizar aqui a aula, hoje é uma aula mais curta. Eu só queria que vocês entendessem um pouco dessa relação entre colônia e metrópole. Eu só queria que vocês compreendessem que houve as batalhas justamente com a população dos Estados Unidos insatisfeita, a população completamente insatisfeita porque pagava altos impostos para a Inglaterra, que era a metrópole, e não tinha um retorno. O lucro ele era praticamente inexistente, né? Se eles tinham de pagar altos impostos, eles só podiam comercializar justamente com a Inglaterra e acabavam ficando sem nada. Então, boa parte da produção dos bens iam para a metrópole. E aí, como se não bastasse, a própria Inglaterra, que era a metrópole, vai passar a cobrar cada vez mais impostos. Vão elevar os preços dos impostos. E isso vai influenciar diretamente na revolta dos colonos, no processo de independência dos Estados Unidos da América, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte, esse primeiro momento. Na próxima aula, a gente vai continuar com as análises acerca do processo de independência dos Estados Unidos da América. Então, um abraço e até a próxima aula.